Meus amados, a paz do Senhor, os irmãos podem tomar assento. Eu quero aqui agradecer a oportunidade ao nosso presidente, pastor Clementino, e aos demais membros da diretoria. Estamos gratos a Deus pela oportunidade, e não só por poder falar a palavra de Deus, mas principalmente por estar adorando a Deus. E se tiver algum irmão aqui que quer pregar no meu lugar, eu sempre dou oportunidade, tá bom, meus irmãos? Não tem problema. Se você não trouxe o sermão, tem um sermão aqui, tá bom? Você pode usar. Tem alguém? Não? Abra sua Bíblia, por favor, a preciosa palavra de Deus, aos Romanos, capítulo de número 12. Nós estamos em uma série de temas sobre relacionamentos. Já estudamos aqui a relacionamento familiar, relacionamento consigo mesmo, o relacionamento entre Deus e a sua igreja, e hoje o nosso tema aqui é o relacionamento entre os membros da comunidade cristã, o relacionamento entre os irmãos, como devem viver os salvos. Então, meu tema hoje é como devem viver os salvos, ou o relacionamento entre os irmãos na comunidade cristã. E eu quero compartilhar a palavra de Deus aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o capítulo todo, porque é um inteiro teor que nós temos aqui, é um conjunto, esses 21 versos. Os irmãos acharam? Diz assim o texto sagrado: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Vamos ler todos os versos 21, por favor? Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Mais uma vez,
não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém, graças a Deus. Esse texto bem conhecido dos irmãos, todos já devem ter lido várias vezes e já devem ter também ouvido alguns sermões e estudos bíblicos, ensinamentos às terças-feiras, como é comum os pastores usarem esse texto para pregar, e é um texto desafiante em vários sentidos, porque é a parte da prática, é a nossa vivência, por isso que é desafiante. Nós não temos nenhuma dificuldade para amar a Deus sobre todas as coisas. Deus está lá no céu e nós aqui na terra, então nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Mas quando nós olhamos para o nosso irmão, então vem alguns conflitos. Nós não temos dificuldades para entender as coisas de Deus, para sentir a presença de Deus, somos salvos pela graça e transformados. Estas partes são muito claras, mas as nossas dificuldades é aquela convivência diária com os nossos irmãos. E qual que é o nosso desafio? Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nem todos são iguais. O corpo tem vários membros, deve haver a unidade na diversidade, unidade na diversidade e o relacionamento entre os irmãos. E aí que está o problema. Haver o relacionamento dentro dessa diversidade. Porque geralmente nós queremos que cada um seja igual a gente. Se você é brincalhão, você quer que todo mundo brinque também. Você fala alguma coisa, se o irmão não sorrir, você fica chateado. E ele está chateado porque você está brincando muito com ele. Tem irmão que não gosta de brincadeira, você faz uma brincadeira com ele, ele sai todo ofendido. Irmão, o que você está fazendo comigo? Tem outros irmãos que já gostam de brincar. Se você não brinca com ele, ele fica triste. Tem irmãos que vêm, te beija, te abraça, te aperta, te joga para um lado, para o outro. Tem irmão que é sério, mal passa por você, não cumprimenta, nem dá a mão. Se você pergunta que está tudo bem, ele já vai falar, o que é, irmão? Você acha que eu estou ruim? O que você está perguntando se eu estou bem? Não? E imagine se você fala, irmão, eu sonhei com o irmão hoje. Ixi, você está então, o que irmão? Estava pensando em mim, por que sonhou comigo? Mas às vezes é comum, né, a gente sonhar com os irmãos, é igual o pastor, né? Acho que toda a igreja sonha com o pastor, porque está ouvindo o pastor diariamente, então é comum você sonhar com aquilo que você viu. Então você está com muita vontade de ouvir o pastor, você ouviu muito, mas você quer sonhar ouvindo o pastor de novo, então você sonha. Então é uma diversidade muito grande nos relacionar com os nossos irmãos, porque são irmãos bem diferentes. E aí que está, então, o nosso desafio de poder conviver com todos esses irmãos, tanto aquele que sorri bastante, quanto aqueles que você nunca vai ver ele sorrindo na vida, mas ele está ali com você. Ele está ali com você. E aí você fica pensando, meu Deus, será que é eu que tenho que mudar ou aquele irmão que tem que mudar? Ora, ao invés de você ficar brigando para ver quem vai mudar, dá um jeitinho de conviver com ele, tá bom? Você continua brincando, não fica triste, e ele vai continuar sério. Jesus vem, leva todo mundo, e lá no céu vai ser só alegria, não vai ter cara feia, e tudo lá vai se resolver. Mas enquanto Jesus não volta, nós vamos então convivendo aqui nesse relacionamento que nós temos uns com os outros. A outra dificuldade no nosso convívio são as faixas etárias bem diferentes, que nós devemos equacionar isso, equalizar para nós convivermos. Por exemplo, tem irmãos hoje já idosos, já viveu toda a vida, aí vê criança na igreja, criança é uma bênção. Você consegue deixar uma criança parada na igreja? Vira estátua, aquela brincadeira de virar estátua. Ele não consegue virar estátua, ele fica um pouquinho parado, depois a estátua já começa a se mexer e tomar forma e andar e correr. Aí você, meu Deus, eu não suporto essa criança na igreja. Mas a criança vai ficar onde, irmão? Se o pai trouxe para a igreja a criança, vai ficar onde? Se não tem departamento infantil. A igreja cresceu com todo mundo, departamento infantil é uma coisa
coisa mais moderna dos nossos dias. Mas a maioria de vocês aqui cresceram na igreja junto com todos os irmãos. Não tinha um departamento infantil, não tinha a professora, não tinha uma tia. Era todo mundo já avô, neto, cunhado, pai, né? Não tinha as tias. Hoje nós temos. Mas vocês não conviveram, não sobreviveram? Né? Não sobreviveram? Não era o diácono ali te perseguindo e você, né? O diácono perseguindo, né? Tem uns aqui que tem mágoa até hoje dos diáconos, que perseguiu tanto, mas ele segurava você para você não correr fora da igreja ali, para você se comportar. Ele tentava colocar, aí vinha o pai, brigava com você por causa disso, era tanta briga, tanta gente desviou, muita gente saiu da igreja. Mas quem teve paciência ali de conviver, pai compreensivo, né? Houve tolerância ali, os diáconos, alguns usavam estratégia, dava uma balinha para a criança e ganhava a criança, tratava de meu filho e tudo, ou então uns corriam junto com as crianças também para brincar, foram convivendo. Então, a igreja é esse grande desafio, e Deus há de nos dar graça, meus amados, para nós convivermos todos juntos nessa diversidade. Quem dirá, então, dos adolescentes, que não são os aborrecentes, mas são pessoas de Deus na igreja. E ele está ali, né? Hoje está o celular ali, você quer que ele preste atenção em você, mas esse sermão está tão ruim que ele não vai prestar atenção em você. Então, você tem que dar um jeito ali de conviver, né? Quem sabe uma outra forma, um tratamento. Adolescente, já estamos no culto, vamos reverenciar esse momento, com algumas estratégias com a graça de Deus. Jovens dinâmicos, que estudam muito, e quer ouvir uma coisa mais prática, assim, um deve tolerar o outro, e assim nós vamos convivendo. Esse texto vai nos ensinar algumas lições de convivência para nós nos relacionarmos melhor. Cassiano Florestan, ele diz que toda religião, toda crença possui 3 pilares importantes. Ele diz que a primeira delas é a expressão doutrinal. A expressão doutrinal são as nossas crenças, os nossos fundamentos, as nossas bases. É o conjunto de regras que faz parte do nosso sistema religioso, que nós não abrimos mão disso. É o nosso credo, aquilo que nós definimos como fé, como graça, como salvação, como vida eterna. Essas são fundamentais, nós definimos como aspectos doutrinários que não abrimos mão para isso. A outra é o aspecto do culto, um aspecto, uma expressão é a doutrinal, que você não abre mão. A outra é o nosso aspecto de culto. Que aspecto que é esse? É o nosso aspecto emotivo, de glorificar a Deus, levantar as nossas mãos, outros ficarem em pé. É aquilo que nos motiva. É aquele culto que nós chamamos, esse culto aí, né, foi bom para alguns irmãos, né? Embora todo culto seja bom, mas tem aquele que você sai dizendo, não, esse foi bom. Mas o culto bom é aquele que nós prestamos a Deus, não é Deus que presta o culto para a gente. É nós que adoramos a Deus. Então, o culto vai ser de acordo com aquilo que você ofereceu a Deus. Não tem jeito. Você estava lá desanimado, reclamando de tudo, vai ser aquele culto. Agora, se é grato a Deus e tem a sua adoração a Ele, vai ser um outro tipo de culto. Né? Você vem com fé, né? Chega a Deus, não, eu creio, né? Hoje eu vou ser curado, né? Hoje eu vou ser renovado, hoje eu vou abraçar os irmãos, hoje eu vou pedir perdão. Então, muda todo o sistema. Não, hoje eu vou contribuir com alegria, né? Hoje é o dia da minha vitória, eu vou sair daqui com a minha vitória, né? E assim sucessivamente. Olha, hoje Deus vai falar comigo. O culto, então, é aquele que se apresenta a Deus, essa expressão que nos motiva. E ele diz que tem também a expressão sociológica, que é essa expressão comunal, esse assunto que nós trataremos hoje, que tem a ver com a prática social, tem a ver com o nosso convívio. Então, estamos bem fundados aqui com relação à doutrina, às verdades da Bíblia Sagrada. Não abrimos mão, todos aqui acreditam na palavra de Deus e no conjunto de verdades que aqui está, você não abre mão disso. Aliás, a carta que nós lemos hoje, do capítulo 1 até o capítulo 11, são as questões doutrinárias que são defendidas. Algumas doutrinas importantes, teológicas, estão aqui do capítulo 1 ao capítulo 11. Agora, a questão do culto também, nós não temos dificuldade nenhuma de adorar a Deus. Agora, a expressão sociológica, que é o problema de muitos cristãos.
que às vezes vem para o culto, mas devido a alguém, devido a alguma coisa que aborreceu, é aquela expressão, eu entrei aqui bom e estou saindo pior. Que coisa chata, né? Que o culto deve ser bom em todos os sentidos, aí a pessoa vem para a igreja, alguém aborrece, então essa parte ela precisa ser tratada e resolvida. Essa parte, essa expressão sociológica, essa expressão comunal, que é no grego a koinonia, ou a comunhão uns com os outros, ela precisa ser melhorada. Tem irmãos que nem sentam perto do outro porque alguém vai dizer, abrace o seu irmão, ou abrace pelo menos 5 pessoas perto de você, você vai ter dificuldade. Tem aquele corinho que diz, aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele, você vai ter dificuldade de apertar a mão do seu irmão e ainda dar um sorriso para ele. Mas a igreja é esse lugar de comunhão em que devemos crer na palavra, devemos adorar a Deus na nossa emoção e devemos também ter comunhão uns com os outros na nossa convivência, de modo que não dá para conceber que haja intrigas na igreja e inimigos na igreja. Para pensar aquela mensagem, irmão, seu inimigo está aí sentado do seu lado, mas Deus vai te dar vitória contra o seu inimigo, isso é inconcebível no meio da comunidade cristã. Quem aqui tem inimigo, levanta a mão. Ninguém tem inimigo, ninguém tem inimigo na igreja. Ora, irmão, se a Bíblia está dizendo nesse texto que até os nossos inimigos nós temos que tratar bem, e os nossos irmãos em Cristo lavados e remidos pelo sangue de Jesus, então é inconcebível que haja inimigos na igreja. Mas já pensou aquela profecia dizendo, irmão, tem um irmão querendo puxar o seu tapete, te derrubar, mas Deus vai te dar a vitória? Irmão, ou a profecia não é de Deus, ou quem está querendo fazer isso não é de Deus. Alguma coisa não é de Deus, alguma coisa está errada. Ou essa profecia não é verdadeira, ou então, porque vai ter gente querendo puxar o tapete. Por exemplo, eu não acredito que aqui alguém queira puxar meu tapete. Tá? É por isso que eu nem piso em tapete, para evitar alguma coisa assim, né? Para alguém ser tentado a puxar o meu tapete, então é melhor não pisar em tapete nenhum. E já pensaram, irmão? Aquela profecia, irmão, Deus vai te colocar por cabeça, né? Que você é só cauda. Aí você recebe aquele cargo, não, irmão, está vendo? Tá vendo só o que Deus fez comigo? Está vendo? E você vai ser humilhado. Essas coisas não são de Deus, não faz parte do convívio. Isso faz parte daquelas pessoas que ainda têm dificuldade de se relacionar. Veja que aqui nós não estamos dizendo que o seu relacionamento com Deus não é bom, nós estamos dizendo isso. Estamos dizendo a dificuldade que nós, como salvos, temos de nos relacionar. Por isso que o texto da Bíblia Sagrada vai nos dizer várias coisas. Por exemplo, capítulo 14 de 1 Coríntios, seguir a caridade e procurai os dons, que o amor deve ser seguido, trataremos aqui também. Charles Spurgeon, ele diz que se formos fracos em nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Quando Paulo diz aqui que devemos apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo e santo, ele está dizendo uma entrega total. Uma entrega total a Deus. O corpo aqui é todo envolvimento. A figura de linguagem aqui é a sinédoque, ou parecido também com a metomínia, em que se aplica uma figura, mas se corresponde ao todo. Então, aqui o todo é todo o nosso sentimento, o corpo, as nossas emoções, tudo aplicado a serviço a Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, fica muito mais fácil nós lidarmos com qualquer situação e tolerarmos e aceitarmos as pessoas como elas são. Então, a primeira proposta aqui do apóstolo para nos relacionarmos bem uns com os outros, temos que tornar a nossa vida um culto a Deus. E como nós tornamos a nossa vida um culto a Deus? Ora, o que você faz no culto aqui? Você reverencia a Deus, você louva a Deus. Esse culto, ele é extensivo. Então, quando é que seu culto acaba? Seu culto não acaba nunca. Você sai da igreja, seu culto continua. Você está lidando com os irmãos, então, se a sua vida é um culto, como é que você faz? Se você está reverenciando a Deus, adorando a Deus, o seu relacionamento com as pessoas também faz parte do culto ao Senhor.
Você não interrompe esse culto para nada. Ó, senhor, o senhor aguarda um momentinho aí que eu preciso falar umas verdades aqui para esse irmão. Ora, se a sua vida é um culto, irmão, você não tem tempo para falar essas verdades, entre aspas, né? Então você chega no culto, irmão, estava te esperando há muito tempo, e hoje é o dia que Deus marcou para a gente ter uma conversa séria, né? Uma briga, né? Nada disso, irmão, é lugar para se perdoar. Se a sua vida é um culto, você não tem tempo para essas coisas, mas sim, você aproveita a oportunidade para se reconciliar com o seu irmão, para que o seu culto não fique comprometido e a sua oferta não seja rejeitada. Então, a nossa vida como um corpo oferecido a Deus, é mais fácil nós lidarmos com esta convivência. Um outro ponto importante do texto aqui é a capacidade que Deus nos dá através dos dons espirituais, que ele vai tratar aqui nesse texto. Os dons espirituais são as ferramentas que Deus nos concede. Para quê? Para nós servirmos melhor a igreja e servirmos uns aos outros. Deus nos dá os dons. E tem pelo menos 4 textos na Bíblia Sagrada que vai falar sobre os dons espirituais, dons vocacionais ou dons ministeriais. Um deles é o que nós lemos aqui. Aí nós temos o texto de Efésios, capítulo 4, verso 11 a seguir. Temos o texto de 1 de Pedro, no capítulo 4 também, o verso 10 a seguir. E 1 Coríntios, capítulo 12, no capítulo 12 nós vamos ter em 2 pedaços do texto ali. Então, praticamente 4 textos para falar dos dons espirituais, que são as ferramentas que Deus nos dá. Perfazem por volta de 14 dons. Só de 1 Coríntios nós temos 9 dons ali que Paulo classifica como espirituais, mas há muito mais, porque ele diz que há diversidades de dons, há diversidades de operações e há diversidades de ministérios também. Ali é só uma lista para explicar para os irmãos alguns grupos de dons, de elocução, dons verbais e dons de poder também. Fora isso, nós temos o texto de 1 Coríntios capítulo 13 e 1 Coríntios capítulo 14, que regulamenta o exercício e o uso dos dons. Veja que maravilha! Todas estas coisas, todas estas dádivas de Deus, para que Deus nos dá? É para servir melhor uns aos outros, não é para servirmos a nós mesmos e nos gloriarmos. Essa capacidade é Deus que te dá. Então, por exemplo, você tem um dom ministerial, um dom pastoral. Para que Deus te deu esse dom? Para você cuidar do povo de Deus, para você cuidar das ovelhas, e não da cajadada daqui e dali. Claro que tem que exortar, e exortar também é o dom. O exortar não é ficar dando bronca nas pessoas, o exortar é chamar para conversar. É claro que esta conversa, dependendo do teor, a pessoa vai ficar um pouco ali resistente, mas se é para o bem, assim que a Bíblia nos diz. Então, até para exortar, você precisa da graça de Deus. Mas, quando nós não fazemos exercícios dos dons, das virtudes cristãs, nós fazemos, então, o uso da nossa própria vontade, e é o que o texto é contrário. Então, veja, então, a nossa oferta a Deus, que é o nosso culto, há capacitação, e esta capacitação Deus nos dá para desenvolvermos virtudes para uso na igreja, para o bem comum. Depois dele tratar disso, então vem a maneira que nós devemos ser, e isto vai estar do verso de número 9 ao verso de número 21. Vejamos então que um corpo entregue a Deus em sacrifício com culto ao Senhor, uma vida entregue a Deus no exercício dos dons espirituais, tem tudo a ver com a nossa convivência sadia e a capacitação para vivermos bem uns com os outros. Então, como os cristãos devem ser tratados, os irmãos de dentro da igreja, da mesma fé? Como devem viver, então, os salvos? E aqui a gente parte do princípio que todos são salvos pela graça, porém, com o compromisso de viver bem uns com os outros. Ele diz o seguinte aqui: o amor seja não fingido. Aborrecei-vos ao mal e apegar-vos o bem. E a palavra que nós usamos aqui para esse texto deve ser: o nosso relacionamento uns com os outros deve ser sincero.
Se não pode ser fingido, então ele deve ser sincero, aquele sem cera que todos sabem. O amor é a base do serviço cristão. Para exercermos os dons, temos que, primeiramente, seguir o amor, seguir a caridade. O texto de 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu tivesse o poder de transportar montanhas pela fé, se eu não tivesse o amor, seria só fazer barulho, como o sino lá que tine. Deus é amor, e comprova a espiritualidade. O amor governa os dons e deve ser sem hipocrisia. Sem hipocrisia aqui é sem máscara. Está dizendo ser contra, é ser o ator, aquele que finge, aquele que representa um papel. Infelizmente, muitas pessoas dentro das comunidades cristãs, ele só está representando. Sabe aquele sorriso bem falso mesmo? Ô irmão, você me ama? Ah, irmão, eu amo sim, é do coração assim, irmão. E mal sabe ele que a pessoa mal vai com a cara daquele irmão. Quer dizer, isso é muito ruim, porque você tem a graça de Deus, o Espírito Santo, é para você amar de coração, sem fingimento algum. Sabe aqueles que você está orando por mim, irmão? Ah, eu estou orando por todo mundo. Quer dizer, você não está nem aí com essa pessoa, você não está nem aí com aquele motivo. A comunidade cristã deve viver de forma diferente, meus amados. Nós somos irmãos, somos amigos, estamos ligados com a mesma graça, com o sangue de Jesus Cristo, que morreu ali na cruz por nós para nos salvar, deu a sua vida. Então, aqui o significado, meus amados, dessa expressão não é ser um autor no palco ou agir como autor. Significando separar aqui, devemos separar a verdade da mentira, do fingimento. E o ator aqui, ele é condenado, porque está dizendo, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Os fariseus eram hipócritas, e no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus fala duramente com eles sobre a sua hipocrisia, a máscara que eles usavam. Os romanos também, quem ama tem que ser sincero. Detestar o mal, aborrecer o mal é repelir, e você deve repelir da sua vida qualquer falsidade, porque Deus é verdade e Deus não se agrada de pessoas que não sejam sinceras uns com os outros. Então o amor deve ser sincero e você deve aborrecer o mal e se apegar ao bem. Ah, pastor, mas eu não consigo engolir essa pessoa. A pessoa não foi feita para ser nem mastigada, quanto mais engolida. Parece os irmãos de Gálatas ali que estavam se mordendo uns aos outros porque a carne estava prevalecendo, e as obras da carne são todas feias ali no capítulo 5, mas aí ele diz, numa vida no Espírito, vem as coisas boas, que é o fruto do Espírito. E isso é uma bênção para nós, amor sem fingimento. Quem ama tem que ser sincero e detestar o mal, mandar para longe, para fora da sua vida, isso não te pertence mais. O que está em você é o amor de Cristo. Ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, e a palavra aqui que nós usamos é afeto, amor fraternal, cordial, do grego aqui é a combinação de filéu com estergo, que é aquele amor com afeto, como se fosse irmão de sangue. A comunhão é tão maravilhosa, né? A gente convive com os irmãos e a gente trata as pessoas como se fosse nosso irmão. Tem irmão que a gente confia tanto, né? Você chega para ele, irmão, eu preciso contar um pouquinho da minha vida, e às vezes você confia muito mais nele do que o seu próprio irmão dentro de casa, porque irmãos na igreja devem ser pessoas de confiança. É inconcebível que você conte uma coisa para o irmão aqui, né? Conte um segredo, um motivo de oração, e essa pessoa então vai espalhar esse problema seu. Às vezes você tem uma doença ali particular que você não quer revelar para ninguém, mas de repente você achou ali um irmão de confiança que você tem fé. Ó, irmão, quero que você me ajude em oração, estou com esse problema. Ou então está com um problema com o marido, com a esposa ou com o filho. A pessoa confiou em você. Como é que você vai trair essa confiança? Não pode, não é de Deus.
irmãos, afeto é quando nós nos simpatizamos, confiando, essa pessoa é o nosso amigo, é o nosso irmão, está na igreja. Então você jamais vai imaginar que ele vai trair essa confiança sua. Ah, não pode, irmão, não é de Deus. Então, relacionamento é muito importante e muito sério. Jamais você contaria os seus problemas para as pessoas do mundo, por exemplo, colegas de trabalho que você não confia, você não vai contar a sua vida a ele. Mas dos irmãos na igreja é comum, né? Você vai contar ali, já pensou? Você tem um pastor que não seja de confiança, você fala uma coisa para ele ali, aí chega no culto de doutrina, ele vai revelar para todo mundo que está lá na igreja. Que coisa chata. Isso não faz parte da convivência cristã, né? Eu não digo o caso de disciplina, que às vezes é público, se tornou público, aí o pastor tem que falar mesmo, mas ele não pode sair contando seus problemas, né? Ó, irmão, a terça-feira vai ser da revelação, eu vou colocar tudo para fora que eu sei dos irmãos. Não pode, o afeto não nos diz isso, foi nos contado alguma coisa com segredo e confiança, e assim é uns para com os outros. Afeto, este amor só existe por causa de um vínculo. Nós temos ligação uns com os outros, sem desejos carnais, sem interesses nenhum. Você ama o irmão e por isso você tem uma vida afetiva com ele. Ama-se os irmãos na fé. Aleluia. Vamos ver mais um verso aqui que também está: honra. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Honra aqui é o oposto da inveja. Quem tem inveja não consegue honrar ninguém. Eu não, honrar esse irmão aí, quem que ele é? É uma dificuldade, não é, para reconhecer o outro. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, olha, preferindo-vos em honra uns aos outros. É tão gostoso honrar as pessoas, não é isso? Deve honrar as pessoas, é importante, mas tem pessoas que não têm capacidade, é o orgulho que impede, mas é tão bom elogiar, não é isso? É melhor elogiar do que receber elogios. Honra é o oposto da inveja e que quer ser a pessoa, né? Às vezes a pessoa quer estar no lugar daquele que está honrado, tem dificuldade para honrar por causa disso. A honra elogia pelo que a pessoa é, incentiva a ir além. Jesus, ele honrava as pessoas. Jesus é um incentivador tremendo, né? Jesus ele não usava os discípulos para fazer dos discípulos degraus para subir aos topos, às escaladas. Não, Jesus honrava cada um. É tanto que Jesus deu poder a eles para eles saírem e curarem no nome dele. E quando eles voltaram, claro que Jesus dá uma exortação neles, porque eles estavam orgulhosos, mas depois Jesus vai dizer: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste as coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequenininhos. Então Jesus, ele sabia exortar e sabia também honrar e elogiar as pessoas. No nosso relacionamento uns com os outros, tem que haver o fervor de servir a Deus. Veja o que diz o versículo 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aqui é um zelo sem preguiça, tantas coisas para fazer, né? E eu sempre acomodado, esperando alguém fazer. Precisamos ser proativos no reino de Deus e na igreja, ter iniciativa para as coisas, para as necessidades. Eu dirigi uma igreja que na época tinha um grupo de irmãs grande e tinha muitas irmãs com criança no colo que ia cantar. Aí eu notei que as irmãs se levantavam para cantar, aí irmãos, jovens, segurar as crianças das irmãs para elas cantarem mais à vontade. Eu falei, mas que algo maravilhoso, né? Como é que eles pensaram nisso? E tudo funcionava assim, eles iam com a dificuldade, irmã com criança já ia para ajudar, pegar no colo, e
era uma bênção esse movimento todo, e é isso que tem que acontecer, meus amados. Veja que com os dons espirituais, Deus se manifesta em nós, e Ele nos usa. Agora, com o nosso relacionamento, Deus nos deu 2 olhos carnais, para nós vermos as necessidades. Aí não precisa deste dom espiritual. Mas tem pessoas que resistem a esses 2 olhos e às virtudes cristãs de convivência uns com os outros. Ora, se você está vendo o irmão necessitado, Deus não precisa te revelar. Você está vendo a roupa dele, está vendo o calçado dele, está vendo ele na sua frente. Você está vendo ali que ele nem vai poder ir embora para casa, que não tem condições. Ora, Deus já te deu os 2 olhos. Então, a nossa convivência cristã, meus amados, faz nós enxergar um pouquinho mais os outros e nos relacionarmos mais uns aos outros. Veja como isso é importante. Nós passamos vários anos na igreja e ainda nós estamos chamando, quem é mesmo aquele irmão lá? O irmão já está há 30 anos na igreja, você ainda não sabe quem é aquele irmão. Se duvidar, você não sabe quem é a esposa dele, porque ele entra de um lado, a esposa entra do outro, você nunca viu ele junto, de mão dada, nem nada. Então, você não sabe se é casado, se não é. Você não conhece ninguém. Conhece quem é o pai, você vê as crianças cantando ali, mas de quem que é esse? É filho de quem? É filho de quem? Você não sabe, você está há tanto tempo lá. Veja como o nosso relacionamento na mesma igreja há vários anos é bem distorcido, que a Bíblia diz, que nós devemos exortar uns aos outros, amar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, orar uns pelos outros. Tudo isso, se você vê todas as epístolas, elas são recheadas de palavras sobre relacionamento cristão em todos os aspectos. E nós estamos ali perdidos sem saber quem é quem. E às vezes a comunidade cristã não é aquele número volumoso, e estamos ali sempre e não sabemos. Por quem mesmo eu vou orar? Senhor, abençoa aquele irmão e aquele irmão, o Senhor sabe o nome. Graças a Deus que Deus não deixa passar ninguém despercebido, porque se depender da gente, irmão, nós não vamos orar por ninguém, mas graças a Deus o Senhor conhece o nome de todo mundo, o endereço de todo mundo, Ele sabe, todos os seus dados estão nas mãos dEle. Mas seria bom também nós nos envolvermos mais, porque o texto vai nos ensinar isso. Esse fervor aqui, servir ao Senhor, é ebulição mesmo, tá? Tá fervendo mesmo, isso quer servir a Deus. Sabe aquele irmão agitado, né, que está querendo fazer tudo ali? Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Essa que é fervura mesmo, é ebulição. Quem sabe aquela dança do frevo de guarda-chuva, né? Quem é de Pernambuco lá, o frevo vem de frevendo, né? Frevendo essa palavra, né? Então eles dançavam com guarda-chuva ali para se equilibrar, todo mundo via, eles estão frevendo, aí veio a palavra frevo, essa mesma expressão aqui, é em ebulição, é em agitação, mas não no frevo lá, né? Não naquele frevo com guarda-chuva, né? É esse fervor da graça de Deus, de vontade de servir a Deus, de vontade de atender os irmãos. É isso que nós precisamos. Sede fervorosos no Espírito faz parte do nosso relacionamento. Enquanto o amor de muitos está esfriando e a sua diferença está também desaparecendo. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Na convivência cristã é diferente. Eles estão fervendo porque o amor está sendo renovado a cada dia. Verso de número 12, a parte A, como deve ser o nosso relacionamento com esperança, que nos faz aceitar a vida como ela é e nos harmonizar com isso. Com crise ou sem crise, estamos em Cristo e incentivamos uns aos outros. Porque não é fácil, nós estamos vindo na igreja e cada irmão tem uma necessidade. E aí então que Deus nos coloca para ajudar determinadas pessoas. Versículo 12, parte A, a oração, né, que está aqui. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nem vou falar para os irmãos, porque essa parte todos vocês já sabem, mas não há como um salvo viver sem a oração e na nossa convivência cristã não orarmos uns para os outros. A hospitalidade, olha o que está dizendo, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Hospitalidade é algo importante também para a convivência cristã, ser hospitaleiro.
No grego aqui é partilhar, dividir as próprias possessões. Vocês já ouviram falar da paróquia? Paróquia vem da expressão pároco, que é o cúria, ou aquela pessoa ali do padre da Santa Fé. Mas por quê? Qual o papel das paróquias? As paróquias abrigavam os párocos, e lá eles tinham as pessoas que distribuíam víveres para os viajantes. Por isso que há esse nome, isso eu estou falando etimologicamente. Então, já vivia para abrigar, ou seja, a pessoa vinha sem nada e passava ali pela paróquia, e o pároco, ele servia essa pessoa e dava condições dele andar mais um pouco. Isso é hospitalidade, e é o que a Bíblia está dizendo aqui do relacionamento. Tem pessoas que são tão cordiais, né? Crente é tão cordial mesmo, né? Crente é tão cordial um com o outro, é tão hospitaleiro. Essa palavra, mas eu não conheço muito o irmão, né? Como é que eu vou abrir minha porta, convidar ele para tomar um café em casa? Tal. Mas essa palavra hospitaleiro significa amor aos estranhos, porque lá na paróquia ele não conhecia o viajante, mas ele abria a porta da paróquia, a pessoa entrava, tinha dormida, estadia, comida e depois ia. Amor aos estranhos. Veja que a Bíblia ela dá uns nó na nossa cabeça, né? Mas ela nos leva ao compromisso. Ou seja, se você está esperando conhecer bem a pessoa para ser hospitaleiro, a sua educação já foi faz tempo. Que a hospitalidade não precisa você conhecer ninguém, precisa simplesmente ter a graça de Deus para conviver uns com os outros. Ora, e como é que você vai conceber também que na igreja já pessoas que não sejam de confiança? Testando, né? Testando, é claro. Mas pedimos a graça de Deus para que nenhum nem outro fique nessas dificuldades, porque a convivência cristã, a graça de Deus derramada em nossos corações, nos transforma para viver uma nova vida em Cristo. Então, que haja hospitalidade uns com os outros. Versículo de número 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não vou perguntar se tem alguém aqui sendo perseguido pelos crentes, né? Aqui também não pega bem, né? Mas aqui, abençoar, essa questão, abençoa o seu irmão. Tem gente que não entende isso. Abençoar significa falar bem, só isso. Abençoar significa falar bem, isso que é abençoar. Agir em favor de alguém, retribuir bem. Agora, tem uns que têm a boca cheia de maldição, amargura, isso não é de Deus. Por que nós temos tanta dificuldade de abençoar as pessoas? As redes sociais, né? Muita gente crítica. Está vendo a crítica que sempre faz? Né? Você vê um irmão lá, o irmão lá posta uma foto com uma Ferrari vermelha. Aí você fala, que mau gosto, né? Uma Ferrari vermelha. Não ter o que falar, né, irmão? Uma Ferrari vermelha, você está criticando a cor da Ferrari vermelha? Mas se eu tivesse uma Ferrari, eu vou querer saber da cor. É a Ferrari, pronto, você vai ter o quê para criticar? Mas tem pessoas tão despeitadas. Não gostei dessa cor, né? Não gostei. Se fosse eu, seria uma amarela. Abençoa o irmão, parabéns, irmão, Deus abençoe a sua vida, irmão. Nós temos tanta dificuldade para falar bem das pessoas, preferimos criticar as pessoas. Fale bem das pessoas, curte lá, Deus te abençoe, meu irmão, Deus abençoe sua vida, sua família. Por que nós temos tanta dificuldade de falar bem das pessoas? E as redes sociais estão recheadas ali de falar mal das pessoas. Por incrível que pareça, guarde esse dado. Vocês sabem, os programas de TV que tiveram maior faturamento em 2019? Maior faturamento em 2019, maior índice de propaganda, o horário que foi? Programas de fofoca. Programas de fofoca estourou o faturamento. Nem noticiário eles anunciavam tanto, o número de anunciantes. Eu sei porque é um setor de análise de balanço, de financeiro dos grupos econômicos, então a gente acompanha essa parte. Então, os
programas de TV, as redes de televisão que tiveram maior faturamento em 2019, foi no horário de fofoca. E acredite, os senhores, 10 horas por dia nos canais de televisão são dedicados para falar mal dos outros, para criticar tudo que você imaginar, o que eles comem, o que eles vestem, onde eles andam, o que eles viajam, tudo para criticar. Vocês já pensaram, então, se você ficasse 10 horas falando bem de alguém, apresentando em oração, abençoando os irmãos, quanto que você ia ganhar de Deus? Quanto que seria edificante a sua vida, irmãos? O mundo fala mal dos outros, mas você abençoa o seu irmão, em nome de Jesus. Você está vendo o irmão lá? Eu te abençoo, meu irmão, que Deus te abençoe e te multiplique muito. E fala para ele, lembra-te de mim, irmão, quando você entrar no seu reino também. Quem sabe ele te abençoa. Então, não saia da vossa boca, diz Paulo aos Efésios 5:29, nenhuma palavra torpe, mas a palavra que seja agradável. Deixa eu falar aqui para vocês ficarem espantados o que significa essa palavra torpe no texto grego. Quando Paulo diz em Efésios 5:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que produz edificação, aqui torpe no texto original significa alguma coisa podre, estragada. E para vocês ficarem mais pasmo ainda, esse podre estragado é de um vegetal ou um peixe estragado, né? Cheira muito mal, não é? É isso que ele está dizendo. Então, quando sai da sua boca palavras torpes, é essa coisa estragada mesmo, que não pode sair. Agora, irmão, você é um vaso de Deus, é o templo do Espírito Santo, da sua vida não pode sair coisa estragada, não, tem que sair coisa para abençoar o seu irmão e a vida dele. Então, pare disso em nome de Jesus. Bom, vocês sabem que esses temas aqui de relacionamento não tem sido nada fácil esses dias, e eu, tentei aqui ver alguma coisa, mas não dá, entendeu? Ou a gente muda ou a gente continua a mesma coisa. Eu já estou partindo aqui para o encerramento. Mas eu tenho diversos textos aqui, desde o Antigo Testamento, para nós não falarmos aos outros. O oposto de não abençoar é a simpatia, está no verso 15. Alegrai-vos na esperança, chorai com os que choram, sorriem com os que sorriem também. Esse verso nos fala da simpatia, era o que havia na primeira igreja. Os irmãos, eles se davam bem uns com os outros. Verso 17, dignidade. Verso 12, paz. Verso 13, não vingar a vós mesmos. Versículo 19, deixar Deus agir. Vamos deixar a vingança nas mãos do Senhor. Crente não tem vingança um com o outro. Entrega na mão de Deus, irmão, deixa Deus te agir. Tem alguém falando mal de você? Deixa Deus. Deus, Ele sabe como fazer. Vingança não pertence a nós, vingança pertence a Deus. Deus não chamou justiceiros para a sua obra, Deus chamou salvos e transformados e pessoas que amem. E você não é fiscal de igreja também, sabe? Você não é fiscal de igreja. Irmão, estou te vendo, hein? Eu estou te vendo. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. Amém? Aconselhe esta pessoa. Se você vê o seu irmão errado, como a Bíblia diz, chama ele e aconselha. Se ele não te ouvir, você sabe o que fazer. Agora, quando você faz tudo isso, olha o que diz o verso de número 20. Amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça. O que é isso? Você é tão bom, se relaciona tão bem, mesmo com aquele irmão que não gosta de você, que te detesta, mas você sempre está sorrindo, fazendo bem, ele vai ficar envergonhado. Como é que pode? Eu sou tão ruim e essa pessoa é tão boa, eu não quero abraçar, mas ele quer me abraçar, eu estou fugindo dele, ele está atrás de mim. É amontoar brasas de fogo, ele vai ficar envergonhado, e é isso que o crente tem que fazer. O crente que tem o fogo de Deus, ele esquenta os outros com este fogo e passa essa bênção para os outros. Então seja uma pessoa de bem, meu amado, seja uma pessoa de Deus. O crente, aleluia, o crente é importante
Aleluia, não só naquilo que ele diz, mas naquilo que ele faz. E eu encerro aqui, parto para a conclusão no verso 21. Verso 21 está o nosso grande desafio. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amados, quando uma pessoa está dando dicas sobre algo, como fazer alguma coisa, uma receita, etc., eles têm a mania de falar: se eu não tiver um ingrediente, eu posso usar outro? E aí eles dizem assim: pode. E vocês vão me perguntar: pastor, se eu não tiver o amor, eu posso usar outra coisa? Não. Ingrediente errado e substituído estraga tudo, perde a qualidade. E os cristãos têm a mania de substituir tudo, né? Pastor, se não tiver oração, posso fazer outra coisa? E o jejum, pode substituir? Vamos fazer o jejum de Daniel, que entende tudo errado, o jejum de Daniel, né? Não pode substituir, irmão. Cristo, ele foi para a cruz direto. O sangue dele ali não foi substituído por um outro, não. Ele deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Ele não mandou nenhum apóstolo, nenhum profeta. Foi lá para a cruz. Ele mesmo derramou o seu sangue por mim e por você. Sangue perfeito ali na cruz. Aleluia. Glórias a Deus. Então, não percamos esse ânimo, a graça de Deus. Vamos estar firmes. Não te deixes vencer o mal. O mal vai estar sempre te perturbando, tá? Perseguindo e te tentando. Trata esse irmão mal, não se relaciona. Não, ele não gosta de você. Vai estar essa voz do inimigo, né? Olha a cara feia que ele é. Olha o que ele falou de você. Não dê ouvido para essas coisas, não, meu irmão. Você é de Deus, tenha discernimento. Aleluia. Seja com os outros aquilo que você quer que os outros sejam com você. Faça o bem. Agora somos consagrados ao Senhor. A nossa vida deve ser um culto em todos os momentos. E eu espero que hoje mesmo você passe a enxergar a vida cristã e o seu relacionamento de forma diferente. Eu espero que nessa noite você saia com vários contatos aqui dos irmãos para mandar uma boa mensagem, saber o nome dele, a foto dele, pegue aí o Facebook dele, o Instagram, e aí faça esses contatos bons e se relacione melhor com seus irmãos. Não com curiosidade para saber onde ele está ou a vida dele, mas com interesse na vida dele como pessoa, como irmão em Cristo, para estar orando e abençoando a eles. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Que Deus seja com todos vocês e possamos nos relacionar melhor uns com os outros, vivendo como salvos em Cristo. Deus abençoe. É isso aí.